Hoje temos algo interessante para falar. A nova versão beta pública do OpenSUSE Leap 16. Seja você um iniciante no Linux ou um fã do OpenSUSE, isso é um grande negócio, porque nos mostra o futuro do OpenSUSE, e confie em mim, há algumas mudanças importantes chegando. Então, vamos dar uma olhada. Antes de entrarmos nos novos recursos, vamos explicar rapidamente o que o OpenSUSE Leap é, caso você seja novo no mundo do OpenSUSE. O OpenSUSE é uma distribuição Linux, basicamente um sistema operacional como Windows ou MacOS, mas de código aberto e gratuito. É conhecido por ser estável, confiável e é muito popular em ambientes pessoais e corporativos. O Leap é a versão de suporte a longo prazo mais estável do OpenSUSE. É perfeito para pessoas que desejam um sistema confiável que possam instalar e usar por anos sem ter que se preocupar com atualizações constantes quebrando as coisas. Vamos para as coisas boas. O que há de novo no OpenSUSE Leap 16? Esta nova versão é construída em algo chamado Plataforma Linux Adaptável, ou ALT, para abreviar. Essa é a plataforma de próxima geração do SUSE para desktops e servidores. Foi projetado para ser moderno, seguro e modular. E o OpenSUSE Leap 16 aproveita ao máximo essa tecnologia. Se você não conhece o que é o kernel, pense nisso como o coração do seu sistema operacional. É o que fala com o hardware do seu computador e faz tudo funcionar bem. A versão 6.12 traz suporte de hardware aprimorado, melhor desempenho e muitas atualizações de segurança importantes. Uma das maiores mudanças no Leap 16 é um novo instalador chamado Agama. No passado, o OpenSUSE usava algo chamado IaaS para instalar o sistema operacional. Funcionou bem, mas estava começando a ficar um pouco desatualizado. A Agama é um instalador moderno projetado pela mesma equipe OpenSUSE, mas com uma nova abordagem. O Agama é flexível, mais fácil de manter e projetado para trabalhar em diferentes tipos de edições OpenSUSE, como Tumbleweed, Micros e Slowroll. Essa é uma grande melhoria, porque significa que o OpenSUSE pode oferecer uma experiência mais consistente, independentemente da versão que você instala. No momento, quando você instala o Leap 16, obterá 3 opções de instalação principal: Sistema Básico, basicamente uma configuração do servidor sem interface de desktop, GNOME 47 Desktop para aqueles que preferem uma interface moderna limpa, e KDE Plasma 6.3, para pessoas que gostam de um ambiente personalizável. GNOME e KDE são executados usando apenas VLAN. Se você nunca ouviu falar de VLAN, é um sistema moderno que lida com gráficos e exibição no Linux, substituindo o sistema X11 mais antigo. A VLAN oferece melhor segurança, animações mais suaves e melhor suporte para hardware moderno. Outra grande mudança no Leap 16 é a mudança do AppArmor para Linux como sistema de segurança padrão. Ok, vamos simplificar isso. AppArmor e Linux são ambas ferramentas que controlam o que os aplicativos em seu sistema podem fazer. É como um segurança que garante que os aplicativos não acessem coisas que não deveriam. O OpenSUSE usa o AppArmor há anos, mas começando com o Leap 16 eles estão mudando para o Linux porque possui uma grande comunidade de desenvolvedores por trás dele. Já é usado em muitas distribuições corporativas do Linux, é conhecido por ser melhor para garantir ambientes de alta segurança. É uma grande jogada, mas que deve tornar o Leap ainda mais seguro a longo prazo. Vamos falar sobre alguns outros recursos interessantes que chegam no Leap 16. O Leap 16 melhora seu gerente de software chamado Zyper. O Zyper agora suporta download de pacotes paralelos, o que significa que pode baixar várias atualizações ou aplicativos ao mesmo tempo, em vez de um por um. Isso tornará a instalação e a atualização do software muito mais rápida, especialmente para grandes atualizações. Isto parece complicado, mas é uma boa notícia. O Leap 16 usa o gerenciamento de repositório baseado em RIS dividido pela arquitetura do sistema. Falando de maneira simples, torna o download do software e atualiza mais rápido e suave, mantendo os dados mais organizados e leves. Se você já quis gerenciar seu sistema Linux por meio de uma interface da web simples, adorará isso. O Leap 16 inclui o Cockit, uma ferramenta amigável que permite monitorar o desempenho do sistema, gerenciar usuários, iniciar ou parar os serviços e instalar atualizações no seu navegador da web. É especialmente útil para servidores domésticos ou pessoas que preferem uma interface gráfica à linha de comando. O IaaS é o coração do gerenciamento do sistema OpenSUSE há décadas. Agora o OpenSUSE está introduzindo uma ferramenta chamada Merlin como um substituto moderno para alguns dos recursos do IaaS. Merlin foi projetado para ser mais simples, mais rápido e mais alinhado com as necessidades atuais de gerenciamento de sistemas. Ainda não substituirá totalmente o IaaS, mas é um sinal de que o OpenSUSE está se movendo em direção a ferramentas modernas enquanto ainda respeita sua história.
O lançamento final do OpenSUSE Leap 16 está planejado para outubro de 2025. Até então, a equipe continuará testando e polindo. Você pode baixar a versão beta agora no site oficial do OpenSUSE, mas lembre-se de que é uma versão beta, então você pode encontrar bugs. É perfeito para testar e dar uma espiada, mas provavelmente ainda não é ideal para o seu computador principal. Então, aí está, uma primeira olhada no que está chegando no OpenSUSE Leap 16. Para recapitular rapidamente, é construído na plataforma ILP moderna, vem com o Linux Kernel 6.12 LTS, apresenta o novo instalador Agama, o GNOME 47 e o KDE Plasma 6.3 Wayland. Se Linux substitui o AppArmor, as atualizações de software mais rápidas por downloads paralelos, novas ferramentas de gerenciamento de sistemas, como o Cockit e o Merlin substitui a parte do IaaS. O OpenSUSE Leap 16 está se moldando para ser um dos lançamentos mais emocionantes e modernos da história do OpenSUSE. Se você gostou deste vídeo e deseja se manter atualizado sobre Linux, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.